Glória a Deus. Que bom, né? Estar na presença do Senhor. Que bom estar na presença do Senhor e saber que tudo coopera para aqueles que amam, aqueles que buscam a Cristo. As coisas vão cooperando para que nós possamos ter livre acesso cada dia mais ao nosso Senhor Jesus. Fico sabendo que teve nota de falecimento, mas eu creio que Deus, Ele tem a provisão certa, o momento certo, o dia certo, a hora exata, que um dia todos vamos nos encontrar com o Pai. Isso nunca a gente vai estar preparado para esse tipo de situação, mas que a gente possa, em nome de Jesus, elevar nossas orações, aquelas pessoas que aqui ficaram, os que foram já partiram, eles estão no braço do Pai. Agora nós temos que orar por essa criança, eu não sei se é um menino ou uma menina de 6 anos, né? Menino, orar por essa criança para que essa criança venha a se manter nos caminhos do Senhor. Porque neste mundo, onde que o mundo oferece tantas coisas, e uma criança ficar sozinha, ela vai ter uma grande batalha pela frente. Mas ela precisa da minha oração e da tua oração, para que se possa se manter em Cristo Jesus. Interessante que hoje, essa semana, quando eu falei para o pastor Valdecir, pastor, me coloca lá que eu vou lá no outro domingo. Eu vinha com essa mensagem do milagre que Jesus fez a um paralítico lá no tanque de Betesda. Jesus ouviu falar, e Jesus ele sempre foi uma pessoa que ele gostava de estar em velório, Jesus gostava de estar em festa, Jesus era festeiro, Jesus era alegre, Jesus, onde ele passava, ele transformava as pessoas, onde que a palavra, ele transformava tantas pessoas, Jesus, que a palavra de Jesus ainda expressada pelos pastores, pelos líderes, pelas pessoas que expressam o amor de Jesus, elas transformam até o dia de hoje, vai transformar perpetuamente. Porque Jesus é o nosso único Deus, o nosso único Salvador. E quem crer nessa palavra, a Bíblia diz, aquele que crê nas minhas palavras, esses serão chamados de filho do meu Pai. Olha bem, o que nós precisamos nessa manhã é crer nessa palavra que vai ser mencionada pela pessoa de mim, e ver que Jesus, Ele está no controle de todas as coisas, que nenhuma palavra sai da minha boca se não for da vontade dEle. Em nome de Jesus. Jesus, ele estava saindo da região da Galileia, ele passava por Cafarnaum, ele curou o filho do funcionário, ele levantou enfermos, ele curou pessoas que tinham morrido, ele passou pela mulher viúva que perdeu seu único filho, e nesse dia ele chega então a Jerusalém, porque ele ouviu dizer que lá teria uma festa, e ele sabia exatamente que lá, naquele lugar, naquele tanque de Betesda, onde tinha 5 entradas, haveria um homem paralítico, aleijado, um homem que talvez com a situação que ele estava, ele se acomodou, e muitas vezes nós temos se acomodados na nossa situação. E eu quero dizer para você que não deve se acomodar na situação de derrotado, na situação de perdedor, na situação de enfermo, na situação de paralítico, de aleijado, de cego, de surdo, de mudo. Você não deve se conformar com isso. Você precisa levar suas orações a Deus e pedir a Deus que Ele mude a tua história, mude o teu caminho, renova as tuas forças e que você voe mais alto do que a águia. Querido, abra a tua Bíblia lá em João,
capítulo 5, no versículo de 1 até o 9. E você vai ver que Jesus ele vai relatar algo profundo na tua vida hoje. João, Evangelho de João, capítulo 5. Ontem o Lucas falava para nós lá, e eu achei engraçado, interessante. Ele estava pegando para um evento de jovem que teve na igreja, e esses jovens pós-modernos, eles não usam mais Bíblia, eles usam o tablet, eles usam o celular, e tem a Bíblia no celular, e o Lucas é assim, abre a tua Bíblia, lá em Neemias. Aí o Lucas foi abrindo a Bíblia dele, ele assim, nossa, só estou ouvindo a minha Bíblia folhar, cadê a Bíblia de vocês? Aí eu assim, Lucas, a geração pós-moderna, Lucas. Aí ele olhou assim, é verdade, daí todos com o celular, abrindo a Bíblia no celular. E o mundo tem evoluindo rapidamente. Aí eu digo, Lucas, se você quiser, você pode olhar para o telão atrás de você, que vai estar a Bíblia aberta atrás de você. Ele é assim, uau. Ele ficou muito feliz. E, gente, teve uma irmã que disse assim, ó, que a gente elogiar o filho da gente, parece que a gente puxa sardinha para o filho da gente, né? Daí uma irmã chegou, fui levar lá em casa, ela disse assim, agora eu entendo o porquê que aquele pastor baixinho, como é que é o nome daquele pastor? Pastor Valdeci. Agora eu entendo por que ele disse que o filho dele trouxe uma palavra, que o filho dele foi usado com a palavra. Agora eu entendo. Esse menino, ele é muito usado com a palavra de Deus. E o Lucas é muito usado, gente. O Lucas, olha, Deus vai usar de tamanha forma aquele rapaz. Já está usando, né? De tamanha forma que isso é só o começo. Ele vai impactar nações. Ele vai impactar nações. Eu não tenho dúvida disso. Aquele menino vai impactar nações. Vocês não se assustem quando vocês verem aquele menino em jornal. Agora, a minha oração é para que ele continue sempre no caminho onde que ele está. Porque ele não vai ficar ali. Ele não vai ficar só ali. Não vai. Não vai. Do jeito que eu conheci, do jeito que eu vi aquele menino crescer, do jeito que ele está hoje, e a Nani, do jeito que ela também está hoje, e a Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Todos vocês provavelmente conhecem os filhos dele. Eu não conheço crianças tão educadas quanto aqueles dois. Eu conheço só essa aqui que está na minha frente aqui, que é uma bênção também de Deus. Amo essa criança. Eu não conheço, e olha que eu conheço alguma criança, eu não conheço criança tão educada quanto aquelas duas crianças. Eu não conheço. Mas sabe por quê? Porque Deus honra quem tem honra. Deus honra quem honra. E ele tem honrado a Deus. E Deus tem honrado ele. Deus tem dado filhos excelentes. Ele mostrou um vídeo para nós. Não é para engrandecer o homem, mas é para engrandecer o Deus do homem. Ele mostrou um vídeo lá para mim ontem, para os outros irmãos que estavam lá, que a menina dele estava ensinando os coleguinhas a orar. Os coleguinhas tudo sentados antes do almoço, do café, sei lá, uma refeição. Acho que provavelmente era do almoço. Era almoço, né? E daí ela dizia assim, papai do céu, obrigado por esse peixinho. E as crianças repetiam. Aí no final ela disse amém, as crianças amém, e daí foram almoçar. Então isso aí não... Tem coisas que você até quer fazer, tem coisas que você até quer estar, mas Deus vai dar a porção àquele que lhe apraz. Deus ele não vai entregar o nome dele para aquele que vai envergonhar o nome dele. Deus vai entregar o nome dele para aquele que vai honrar o nome dele. E Deus quer te entregar essa mensagem hoje, não é para você entristecer, mas é para você honrar. Porque quando você honra, Deus te honra.
Ele pregou ontem, Neemias, e disse ele assim, Neemias, ele estava na vontade do Senhor, e ele reconstruiu os muros de Israel. Não é qualquer coisa. Ele era um patriota. Não, lá estavam meus pais, lá está a minha descendência, lá está meu passado. Eu estou aqui hoje, eu sou... trabalho com o rei, provando a comida do rei, provando o vinho do rei. Mas meu passado está lá e eu não posso esquecer. Então, queridos, o que você fez de bom no teu passado, passe para que você possa perpetuar aquilo ali, para que você possa multiplicar. O que você fez de ruim, peça perdão a Deus e não volte mais. E aí você vai ver a mão de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre a tua finança. Em tudo, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então para João. A cura de um paralítico. Depois disso, houve uma festa em Jerusalém, e Jesus foi até lá, até Jerusalém. A festa era dos judeus em Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos. Estavam esperando o movimento das águas, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Olha a pergunta que Jesus faz. Essa manhã você quer ficar curado? Parece até a ironia de Jesus, né? Mas Jesus, ele quer que você fale. Jesus, ele quer que você diga a tua situação, mesmo que ele já sabe de todas as coisas. Você quer ficar curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água mexe. Cada vez que eu tento entrar no outro doente entra em meu lugar. O outro doente entra antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a tua cama e ande. No mesmo instante, automático, no mesmo instante, sem demora, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. E isso aconteceu no dia de sábado. Amém? Querido Deus, toda honra, toda glória, Pai, a Ti. Que diminua eu, Pai, mas que Tu cresça nesse lugar. Que a palavra do Senhor possa gerar fruto a 100 por 1 nesse local, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, guarda cada pessoa que aqui está, guarda cada um que não pôde vir. Eu não sei o motivo, mas Tu sabes todos os motivos, Paizinho querido. Pai, em nome de Jesus, dá uma porção dobrada àqueles que vieram. Dá uma porção dobrada, Paizinho, a quem tem Te buscado a cada vez mais com autoridade e poder que vem dos céus. Pai, usa-nos para espalhar o Evangelho a todo canto, a todo lugar que nós colocar a planta dos nossos pés. Assim oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, a palavra está me dizendo aqui que
Jesus, ele foi na festa dos judeus, e essa festa era em Jerusalém. A palavra me diz que ele chegou lá, via um tanque, que ele já conhecia esse tanque, tinha 5 entradas. E também diz que tinha muitos doentes, muitos. Mas Jesus queria um somente, específico um. Jesus curou todos aqueles que estavam na porta da entrada? Não. Porque muitas vezes o milagre que é para um, para acontecer na vida de um, não é para acontecer na sua vida. Às vezes a gente fica esperando, nossa, mas aquele irmão foi curado de tantas coisas, então vou fazer a mesma coisa que você curado. Às vezes você não é curado, que o propósito de Deus não é te curar, o propósito de Deus é te levar mais além, para que você possa entender ainda mais o propósito de Deus. E muitas vezes a gente acha assim que a gente está na condição de coitadinho, mas não existe coitadinho. Existem pessoas que são mais determinadas, existem pessoas que são menos determinadas. Existem pessoas que são mais ousadas em Cristo Jesus, tem pessoas que não são tão ousadas. Tem pessoas que chegam perto do tanque e querem olhar só o seu problema. A Bíblia diz que tinha vários doentes. E vários doentes desorganizados. Vários doentes desorganizados. Se você parar para observar, as pessoas, quando aquele paralítico pensava em entrar, vinha outro e entrava no seu lugar. E se você perceber nos dias de hoje, está acontecendo exatamente igual. Tem pessoas que estão na fila do Covid, por idade, 50, 60, 50, 40, 30... e vai descendo a idade. Mas tem muitos oportunistas que estão pulando no tanque antes mesmo daqueles que estão esperando na fila. Observa que as coisas, elas só mudaram de nomenclatura, mas elas vêm da mesma forma. O ser humano ainda não conseguiu pôr em prática o segundo mandamento, que é amarás o teu próximo como a si mesmo. O egoísmo, ele é impregnado nas nossas vidas. A gente muitas vezes eu ouço missa, eu ouço o testemunho de Jeová, às vezes eu ouço todo mundo, e começo a parar para entender como a palavra de Deus está sendo distorcida em alguns momentos. Mas uma coisa, aquele padre Fábio de Mello, ele falou certo, que as pessoas, elas não conseguem viver com a tua alegria, elas querem viver com a tua tristeza. E é verdade. Se um irmão compra um carro melhor, às vezes o outro vai ficar triste, em vez de se alegrar na alegria dele, ele vai ficar triste. Mas quando o irmão daí, se acidenta, perde a vida, ou fica acamado, ele vai se compadecer. Mas na hora de se alegrar com a alegria do outro, ele não se alegra. E assim era esse paralítico. Eles deveriam se alegrar. Nossa, esse homem chegou aqui, ele está aqui nesse tanque, ou está na vida há 38 anos, já com enfermidade. Então nós agora nós temos uma perna ruim, um braço ruim, nós estamos gagos, ou enfim, não sei qual é a enfermidade. Vamos ajudar esse homem, vamos colocar ele no tanque quando se mexer. Não, eu vou entrar, farinha pouco, meu opinião primeiro. E o egoísmo do ser humano está cada dia mais e mais e mais. Só que tem um detalhe. Quando um homem não faz, Jesus faz. E faz perfeito. E faz com todas as letras, com todas as bênçãos. E quando Jesus ele chega naquele local, lá em Jerusalém, eu estive vendo algumas fotos, é interessante, é bonito, ainda é visitado o tanque de Betesda até os dias de hoje. Claro, está em ruínas algumas coisas, mas está lá.
povo tem peregrinação naquele local, porque aquele local passou Jesus, e o Espírito Santo de Deus, o aroma de Jesus ainda está naquele lugar há mais de 1900 e não sei quantos anos, 1990 anos, 1987 anos, para ser mais exato, tirando os 33 que Jesus viveu. E aquele povo, ele faz peregrinação, aquele povo faz oração, aquele povo, quando eles vão lá próximo àquele local, tem o Muro das Lamentações, fica na região de Israel. Aqueles povos, eles vão naquele muro, se encostam naquele muro, porque eles dizem que naquele muro onde Jesus mesmo passou, aquilo ali ainda existe a unção e vai existir para sempre, porque Jesus, ele está naquele local em espírito, em verdade. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. Então, meu irmão, minha irmã, o que nós podemos conhecer mais de Jesus hoje, não podemos deixar para conhecer amanhã, nós temos que conhecer hoje. Hoje. É engraçado que aquele local, ele ficava perto do Jardim das Oliveiras. Bem pertinho do Jardim das Oliveiras. E o que o óleo representa para nós hoje? A unção do Espírito Santo. E tudo, geograficamente falando, e arquiteta falando, Jesus, ele sabia o local. É interessante que ele sabia onde que ele ia, ele sabia o que fazer, e aonde ele estava, e aquelas pessoas iam junto dele, e aonde ele passava, ele curava o enfermo, onde ele passava, ele dava uma palavra de ânimo, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci. Jesus, ele era o catedrático em levar as pessoas para o alto, levar as pessoas para cima, e ele diz assim, faz assim, porque milagres maiores ainda vocês farão, maiores do que eu estou fazendo. E quando você leva uma pessoa para cima, meu irmão, vamos lá junto, vamos junto. O que você está necessitado? Vamos lá, eu vou te ajudar. Eu quero que você cresça, eu quero que você vá em frente, não desanime. O inimigo tenta mostrar para nós as ondas do mar que estão se formando na nossa frente, mas Jesus diz assim: ei, venha até mim, olha para mim, não olha para o mar, olha para mim. Ele foi assim também com Ló. Ei, quando a cidade de Sodoma e Gomorra pegar fogo, não olha para trás, não olha para a dificuldade, não olha para o problema, olhe para o alto, que do alto é que vem teu socorro. É do alto que vem nosso socorro. Não olha para o teu problema é muito pequeno diante do teu Deus. E quando a gente para pensar, muitas vezes a gente olha para o nosso problema. Esse jovem, um adulto jovem, ele estava olhando para o problema dele, que era a paralisia. E quando Jesus chega até ele e diz: toma teu leito, toma tua cama, pega o lugar onde que você tem colocado as tuas aflições, tuas angústias, e anda, sai daí. Se você continuar esse texto no versículo 5 em diante, você vai ver que ele nem conhecia e nem conheceu, somente depois que ele se encontra passeando no pátio, depois que ele encontra Jesus, diz assim: é você que me curou. E quem é você? É Jesus. Ele não reconheceu Jesus quando Jesus cura ele. Nós não temos muitas vezes reconhecido a grandeza de Jesus. Nós estamos dando glórias a deuses. Nós estamos dando glórias muitas vezes ao espiritismo. Ontem um jovem falou para mim: eu estava com dor no braço. E ele disse para mim assim: olha,
A minha esposa faz, como é que é? É um negócio lá que eles fazem lá, com oração, tem um nome, eu não sei o nome específico. Rick, esse negócio, Rick. Como é que a minha esposa sabe disso? Foi no passado, olha. Viu como é que é? A minha esposa faz Rick. Eu disse para ele, o único rico que eu conheço é Jesus. Essa aqui é tudo pobre. O único rico é Jesus. Ela faz Rick, vai lá. Bem assim, querido, está dando certo para você? Você está satisfeito com esse Deus? Estou. Fica lá. Só que quando Jesus voltar, aí é o problema. Eu confio em Jesus. Se Jesus quiser tirar essa dor do meu ombro, que tem me incomodado, Ele vai tirar. Se Ele não quiser, não adianta eu querer fazer alguma coisa. Sabe o que eu fiz? Fui na farmácia, comprei um diclofenac, uma pomada e passei no ombro e hoje eu estou curado. Jesus não queria usar a Rick, Jesus queria usar a pomada. A pomada que curou. Mas sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, porque Jesus, ele viu que Rick, eu não dei ouvido para Rick. Não dou ouvido para cirurgia espiritual, assim como ele disse que o sogro dele estava totalmente entrevado e hoje ele anda normal. Veio a ponta da minha língua para me dizer que o diabo também cura momentaneamente. E ele não sabe disso. Mas eu vou dizer. Então, ali quem cura Jesus, quem cura o paralítico é Jesus. Quem faz com que o paralítico ande é Jesus. Quem faz com que o paralítico fale para os judeus, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, é o paralítico. Mas quem curou foi Jesus. E sabe o que acontecia? Aquele povo estava tão embaixo, tão impregnado na lei, que cada vez mais eles criavam raiva de Jesus, cada vez mais eles queriam achar e matar Jesus, porque Jesus estava tirando o secretismo religioso daquela região. E sabe o que acontecia? Mais e mais gente se convertia. Tem uma música que diz que tentaram nos matar, mas dos anos para cá, só veio gente se converter a Cristo Jesus. Meu irmão, o que eu quero dizer para você, a mensagem central que eu quero trazer para você nessa manhã, é que as coisas na nossa vida, a coisa na vida de vocês que parece impossível para o homem, e para o homem realmente é. Eu não vou dizer para vocês que é possível para o homem realmente é impossível, mas para Deus não. Para Deus nada é impossível. Você às vezes está ali assim, pensando, lá no meu trabalho não tem mais jeito, aqueles estão me perseguindo. A Bíblia diz, feliz é o homem que é perseguido por amor de meu nome. Você talvez esteja na sua casa, minha vida não dá mais certo, meu casamento não dá mais certo, minhas escolhas não dão mais certo. A Bíblia diz, lança fora todo medo. Lança fora todo medo. E eu satisfarei o desejo do teu coração. Lança fora o medo. Você às vezes pode estar com uma enfermidade que você não sabe se vai ser curado ou não. O que eu quero dizer para você essa manhã é que muitas enfermidades vão ser curadas, outras não. Mas é tudo da vontade do Pai.
tudo vem da vontade do Pai. Lázaro poderia não ter morrido, mas o próprio Deus, o próprio Jesus, permitiu a morte de Lázaro para que se manifestasse a glória do nome dele. Lázaro morreu, ficou 4 dias, já cheirava mal. Mas Jesus, ele restaurou, ele resgatou. Muitas vezes a gente diz assim: por que Deus tem acontecido isso comigo? Eu sou um homem, eu sou uma mulher de oração. E as coisas parecem que não dão certo. As coisas parecem que não vão além. As coisas parecem que ficam cada vez mais difícil. A Bíblia diz assim, persevere. É Apocalipse capítulo 2:10, se eu não estou enganado, ou 3:10. Diz assim, que o inimigo vai nos colocar à prova por 10 dias. Mas tem bom ânimo. Aquele que permanecer até o final, recompensarei com a coroa da vida. A tua dificuldade, ela pode durar alguns dias, alguns meses, alguns anos. Mas você vai ser recompensado pela coroa da vida e vida eterna. Nunca desanime, nunca diga assim: será que Deus existe mesmo? Nunca. Muitas vezes a gente chega até a querer pensar esse tipo de coisa. Mas não desanime. O próprio Jesus diz em Apocalipse 3:20 também que Ele está à porta e está batendo. Muitas vezes o nosso milagre não chega, é porque nós não temos coragem de abrir a porta. O teu milagre não chega porque você se trancou dentro da sua casa, se trancou pela assolação do inimigo, pela uma depressão, pela uma opressão. Você se tranca, você se fecha, você não deixa que a solução do teu milagre chegue até a tua casa. Às vezes dá preguiça de nós orar, quando pegamos a Bíblia, por 1 minuto que seja, lá vem o sono, lá vem um cansaço. Amanhã eu tenho que acordar cedo, amanhã eu tenho que trabalhar, tem muita coisa para fazer amanhã. A Bíblia diz: não andeis ansiosos pelo aquilo que há de comer e vestir. A Bíblia diz: creia em mim, creia também em meu Pai, porque lugar onde eu vou existe muitas moradas. Se não fosse assim, eu também não teria dito. E esse jovem, ele pega a sua cama, o seu leito e vai embora. Ele pega essa cama, seu leito e está curado. Ele está curado das palavras mal faladas, porque o homem, ele fala assim: ainda tu estás aqui? Tu não tem fé? Que pecado tu cometeu para que essa enfermidade não foi embora? Tu tem que se converter. Tu tem que... A gente diz tantas palavras de acusação. A gente diz tantas coisas que tem jogado as pessoas, em vez de levantar, jogado para baixo. Meu pastor me disse assim: Ademir, você tem que ver as pessoas por baixo. O que aconteceu com essa pessoa para que ela está nessa situação? Muitas vezes a gente julga a pessoa por cima. Porque esse aí é vagabundo mesmo. Porque esse aí não presta. Mas por que ele não presta? Qual o passado que ele teve? Que ela teve?
Deus, quebra todas as muralhas do passado desse homem que hoje está nas drogas, está na prostituição, está no álcool, está no mundo do crime. Senhor, fecha todas as portas que trouxeram ele até aqui, mas que daqui para aqui em diante ele possa viver uma vida de excelência, possa viver uma vida na Tua presença. Isso aí está faltando de nós. E quando nós julgamos essas pessoas, condenando essas pessoas, nós somos exatamente igual aqueles doentes que se lançavam no poço antes do aleijado, antes do paralítico. Eu não sou assim. Será? Às vezes nós somos. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, eu digo para vocês que Deus quer fazer mais e mais coisa. Deus só não está fazendo tantas coisas porque nós ainda não entendemos muito bem o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos muita condenação e pouca oração. Nós temos muita condenação e pouco perdão. Nós temos muita condenação e pouco amor ao próximo. 1 João capítulo 4, versículo de número 20, está dizendo assim, ó, se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, você é mentiroso. Se você diz assim, meu Deus é tudo, mas aquele miserável ali assim não vale a comida que come. A Bíblia diz que você é mentiroso. Então, ame a Deus, mas ame o teu próximo. Ame a Deus, mas não esqueça do teu próximo. E o teu próximo não significa que eles têm que estar próximos. Ame a Deus e ame o teu semelhante. E aí você vai ver a diferença que faz na tua vida. Perdoa. Peça perdão. Nós cristãos estamos carentes de perdão. Temos carente de perdão na sociedade. Eu não queria pensar, mas às vezes eu penso que talvez entre nós aqui tem coração que ainda não perdoou alguma atitude, alguma situação. Tem coração que ainda não pediu perdão. Eu conversava com um menino, um jovem lá na oficina. E ele disse assim, pastor, mas o que acontece comigo que as coisas não dão certo para mim? E Deus falou bem claro ao meu coração, fala para ele que ele precisa perdoar. Às vezes a gente chega até a olhar para o lado. Já aconteceu isso com o pastor, né, pastor? A gente chega até a olhar para o lado, quem falou? E a gente não vê ninguém. E eu olhei para ele assim e disse, meu jovem, o negócio é o seguinte, você sabe aí dentro do teu coração quem você tem que perdoar. Eu não sei, mas você sabe. E você tem gente para perdoar e pedir perdão. Pastor, não, você tem. Para quem que você precisa liberar perdão? Para quem que você precisa pedir perdão? Pastor, é uma situação difícil. Assim, mas o que tem? Fala para mim. Quem sabe eu posso te ajudar? Pastor, eu não consigo perdoar minha mãe. Porque a minha mãe, ela me teve e depois separou do meu pai e foi embora. E reconstituiu uma família. E agora ela cuida mais dos outros do que de mim. E eu nunca consegui perdoar minha mãe. Eu, de uma certa forma, eu nem gosto da minha mãe. E a Bíblia diz o quê? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra. Honra teu pai e tua mãe. Mas, meu querido, mas você precisa perdoar. Pastor, eu estou morando de aluguel e ela tem casa que ela podia
dá um pedacinho do terreno para me fazer uma casinha. Honra teu pai e tua mãe. Mesmo que ela não te dê a casa, mesmo que ela não te dê um pedaço para você colocar um barraco lá, que você precisa pagar aluguel a vida inteira, honra teu pai e tua mãe. Pastor, mas não é fácil. A Bíblia nunca disse que seria fácil. Honra. Honra. Porque Deus honra quem honra. Deus honra quem honra. Ele disse que ia embora e depois voltaria, e que ele ia procurar a mãe dele para conversar. Que Deus assim tenha provido, que ele possa ter perdoado, e que, sabe, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: o perdão, ele liberta mais aquele que libera do que aquele que pede. Porque o não perdão é uma pedra que te impede de avançar. Porque quando você vai querer avançar em alguma coisa extraordinária diante de Deus, o inimigo vem e coloca assim: o que adianta tu avançar se tu é um hipócrita que não perdoou? O inimigo, ele te acusa em todos os momentos. Sabe por quê? Porque ele sabe de muitas coisas de você e você acha que ele não sabe. Mas ele sabe. Mas quando você realmente entende o Evangelho e vive na graça e misericórdia do Espírito Santo de Deus, você é uma pessoa transformada, você é uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Você não tem mais do que se envergonhar, você não tem mais do que se esconder, você não tem mais nada para te acusar, porque as nossas dores, as nossas culpas, o próprio Jesus já levou lá na cruz do Calvário. A minha enfermidade, o Espírito Santo de Deus já perdoou, o próprio Jesus já perdoou. Tá, pastor, então por que eu tenho que pedir perdão? Para que você se liberte da culpa. Para que você viva o sobrenatural, que você viva o extraordinário de Deus. E você vai ver que Ele é soberano, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Se não for Jesus na nossa vida, você já parou um dia para pensar? Outro dia eu vou finalizar rápido agora, 2, 3 minutinhos no máximo. Outro dia eu parei para pensar: meu Deus, como eu iria ficar se eu me afastasse da tua presença? Ele me mostrou. Lembra do teu irmão? Tu conhece teu irmão? Ele andava nos meus caminhos. Ele pregava o Evangelho, subia no altar e falava bem de mim. Hoje vive nas drogas, na prostituição. Você seria assim também. O que seria de nós se nos afastássemos da presença de Deus hoje? Destruídos. Íamos para a prostituição, para o roubo, para a cachaça, para a droga. E no final da história, para o inferno. No final da história, para o inferno. Tem muitos irmãos, muito cristão, que se encontram nessa situação. E pessoas que às vezes a gente conhece, que a gente gosta, tem misericórdia. Mas é necessário muitas vezes passar pelo fundo do poço para entender que o lugar que nós estamos, o lugar que todos nós que estamos aqui nessa sala, o lugar que nós estamos é um lugar de excelência.
O lugar que nós estamos é o melhor lugar para se estar. O lugar que nós estamos é a glória e a santidade do Espírito Santo de Deus que proveu todas essas coisas. E para isso nós temos que dar valor devido. Para aquele que nos resgatou, para aqueles que nos lavou, que nos limpou, que tirou os carrapichos, e hoje nós somos salvos pela graça e misericórdia do Espírito Santo de Deus. Valorize. Tem um louvor que diz assim: eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Eu vim falar hoje, essa manhã, que você tem valor, que você não é qualquer um, que você não é de qualquer jeito, que você não é um miserável, que você não é um pobre, você não é nada, você é um ser diante de Deus, e Deus, Ele deu a vida por você, e Deus, Ele quer te levar em lugares mais altos, por isso você tem valor. Você